Olá, meu nome é Suelen, eu sou aluna do 5º semestre do curso de Licenciatura em Matemática pelo IFCE e hoje eu vou resolver uma questão sobre a integral de superfície, como resolver usando o teorema da divergência de Gauss. Bom, o que é que diz o teorema da divergência de Gauss? Ele diz que a integral da superfície da componente normal do campo é igual à integral tripla do divergente desse campo na região de integração do R3, que está no cubo. Aqui a gente está utilizando o cubo porque a questão fala sobre o cubo. Questão: usa o teorema da divergência de Gauss para calcular a integral de superfície para aqui a função x ao quadrado yzi mais xy ao quadrado zj mais xyz ao quadrado k, sendo S, que é a superfície, o cubo no primeiro octante, limitado pelos planos x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, nesse caso, a gente vai usar o teorema para calcular em relação ao cubo. Bom, aqui no cubo temos o x aqui, y e z. Aí ele diz que é limitado, o x é no 1, o y é no 2 e o z é no 3. Então, a gente pode calcular os intervalos a partir disso. Aqui o x, bem aqui eu tenho 0, então eu tenho que o x varia entre 0 e 1. O y vai de 0 até 2. E o z vai de 0 até 3. Então, aqui a gente vai para essa parte aqui, que é utilizando o teorema de Gauss. Por que é mais fácil utilizar o teorema de Gauss? Porque se a gente fosse resolver dessa forma, como o cubo tem 6 faces, então a gente ia ter que calcular essa integral para cada face e depois somar. Aí aqui a gente já tem os intervalos e aqui a gente vai calcular o divergente. O divergente é o quê? É a derivada em relação a x desse, mais a derivada em relação a y desse, mais a derivada de z em relação a esse. Então, aqui calculando, o divergente de f vai ser igual. Derivada em relação a x desse aqui. Na derivada, o expoente vai descer e eu vou subtrair 1. Então, aqui vai ficar 2x. No caso, 2 menos 1 fica 1. Então, não precisa colocar. Repito, porque está tudo junto, está na multiplicação. Mais, aqui eu vou derivar em relação a y. Y está ao quadrado. Como é o expoente, vai ser a mesma coisa do x. Então, vai descer o 2. Posso colocar dessa forma. Porque eles estão em conjunto, é multiplicação, então basta repetir. X, y, z, mais. E no z aqui da mesma forma. Agora é derivando em relação a z. O z está ao quadrado, então desce o 2 para cá e eu subtraio 1. Então vai ficar 2x, y, z. Então eu tenho que o divergente de f vai ser igual a... Aqui são todos iguais. X, y, z, x, y, z e x, y, z. Então eu posso somar. No caso, 2 mais 2 mais 2, então eu tenho 6x, y, z. Então, eu vou integrar em relação a esse divergente. Bom, aí temos aqui o nosso divergente, então a gente vai só montar a integral. Vamos começar aqui. A integral. O divergente, a gente calculou que é 6xyz. E o que é esse dv? Esse dv, a gente encontrou aqui os intervalos de x, y, z. Então, esse dv vai se transformar em dx, dy e dz. Então, basta escolher a ordem. Vamos começar por dx, depois dy e depois dz. Como eu vou derivar logo em relação a dx, eu vou utilizar um intervalo de x, que é de 0 a 1. Depois, dy é de 0 a 2. E o dz é de 0 a 3. Pronto, aqui está montada a nossa integral, se torna bem mais fácil porque a gente vai resolver de uma vez só. Se fosse dessa forma, ia ter que fazer 6 vezes. Pronto, aí vamos resolver logo essa parte aqui que é em relação a dx.
Aí aqui, em relação a x, eu tenho um aqui, expoente, que ele não precisa estar exposto. Na regra de integração, quando tem esse x, eu vou somar, então eu tenho um aqui, somo com 1, e esse expoente vai descer. Então aqui vai ficar 6x ao quadrado sobre 2. Só que 6 dividido para 2 é 3. Então eu posso colocar que esse pedaço aqui é igual a 3x ao quadrado yz no intervalo de 0 a 1. Só que quando eu substituo 0 aqui, vai zerar toda a multiplicação. Então eu vou utilizar apenas 1. Então fica 3 vezes 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar 3. No caso, 1 vezes y vezes z é yz. Então fica 3yz. Agora, a gente vem para a segunda parte, que é em relação a dy, que é 2, 0. Aqui na primeira a gente encontrou 3yz, então vai ficar 3yz em relação a dy. Aqui, em relação a y, da mesma forma, eu tenho um aqui. Então, temos somar e aqui vai ficar por 2. Então, fica 3y ao quadrado z sobre 2 no intervalo de 0 a 2. Da mesma forma, o 0 não vai fazer diferença, porque vai zerar toda a equação. Então, a gente vai substituir o 2 onde tem o y. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado é 4 vezes y sobre 2. Aqui eu tenho 3 vezes 4 é 12, 12 dividido para 2 é 6. Então, eu tenho 6z. Perdão, aqui é o 6. Agora, a terceira parte, a final, nós temos a integral do intervalo de 0 a 3 de 6z dz. Aqui é bem mais fácil, né? Mas, novamente, tem um aqui, então eu vou somar. No caso, fica 2 e deu um 2 para cá. Só que 6 dividido para 2 é 3. Então, vai ficar 3z ao quadrado no intervalo de 0 a 3. Aqui o 0, novamente, não vai fazer diferença, então a gente vai substituir só o 3. 3 vezes, aqui no lugar do z é o 3, então 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9 é 27. Então, esse é o resultado da nossa integração. Se a gente fosse fazer por aqui, teria que dar o mesmo 27. Bom, se fosse fazer por aqui, teria que dar o mesmo valor, 27, só que aí precisa calcular em relação a 6 faces do cubo. Então, usando o teorema de Gauss, fica bem mais fácil e esse é o resultado da nossa integração.